Elas por Elas segue com as homenagens às mamães neste mês de maio. Dessa vez nós vamos conhecer o movimento católico Mães que Oram pelos Filhos, um verdadeiro ato de amor e de fé. Não sai daí, que o programa tá só começando. Mães, mulheres de fé e que se reúnem para orar pelos seus filhos. Estamos falando do movimento das mães que oram pelos filhos. As homenagens do Elas por Elas às mães, ao mês das mães, não param, viu? E por isso a gente trouxe aqui no estúdio, para você conhecer um pouco mais desse movimento, a coordenadora do movimento aqui no estado, Eli Lima. Seja muito bem-vinda, Eli, ao nosso programa. Sinta-se acolhida. Muito obrigada. E tá todo mundo curioso. Que movimento é esse? Como é que surgiu esse movimento? Conta pra gente. O movimento surgiu no Espírito Santo, já tem 12 anos, e foi migrando para todos os estados de Alagoas, do Brasil. E em Alagoas, eu sou a terceira coordenadora, né? Tenho 6 anos e 2 meses no movimento e estamos caminhando ainda. Já somos ainda um bebezinho, né? Ele, como é que funciona, né? São mulheres que vão à igreja, que é em casa. Explica mais para o pessoal como é que vocês se reúnem, como é que funciona isso. Se qualquer pessoa pode participar. Qualquer pessoa pode participar. Funciona sempre na igreja, né, com autorização do pároco da igreja. E é semanal. Alguns grupos têm duração de 1 hora, outros de 1h30 e outros de 2 horas. Aí vai ser a disponibilidade da coordenadora junto com o pároco. Entendi. E o que é que motiva, né? O que é que essas mulheres chegam contando para vocês, desabafando, eu acredito, para vocês, quando elas vão buscar a Deus ali e orar pelos seus filhos? Na maioria das vezes, realmente, o pessoal fala muito, né? Ou você vai pelo amor, ou você vai pela dor. O correto seria sempre ir pelo amor. Mas aí é uma coisa pessoal. E a motivação, às vezes, é a dor mesmo, né? Com tantas dificuldades de criar filhos hoje. Termina você depois encontrando alguns problemas que você precisa de um apoio espiritual. Tem alguma história que foi marcante que você pode dividir aqui com a gente? Ou é algo muito particular? Todas têm uma história. Eu tenho a minha e todas elas têm. Você pode contar um pouquinho da sua pra gente? Como é que você entrou, né, embarcou nessa missão? Quando eu casei, né, eu tenho 2 filhos, uma menina e um rapaz e uma moça. Quando eu casei, eu não tinha esse discernimento de hoje. É claro que eu era um pouco jovem e eu não tinha discernimento de muitas coisas. Quando você casa, você tem aquele amor pelo seu esposo, mas às vezes você não olha os lados, né? No meu caso, o meu esposo tem na família dele tem algumas coisas que vêm da hereditariedade, né? E quando foi há uns 6 anos atrás, o meu filho, ele fez, como eu poderia falar, aconteceu, né? E aquela doença hereditária da família chegou até a minha casa. Eu não tinha esse olhar que eu tenho hoje, né? Que eu gostaria muito que as mães tivessem esse olhar ao redor, né? O que é que está ali rodeando? Quais são os problemas que estão ao seu redor? Muitos é droga, muitos é prostituição, muitos é doenças realmente hereditárias, coração, cabeça, né? Rins e assim sucessivamente. Então, isso é chamado hoje, né? O meu entendimento, fui entendendo que é um jugo hereditário. Então, a gente não pode fugir e nem pode esconder esses tipos de situações que tem na nossa casa. Eli, você acredita que depois que você conheceu o grupo, você se sentiu mais forte
Você se fortaleceu de todas as formas possíveis. Você acredita que transformou assim um pouco da sua vida? Olha, a palavra de Deus, ela transforma qualquer ser humano. Se você plantou a semente lá no seu filho, lá embaixo, e hoje ele não está como você gostaria que tivesse, então, mais cedo ou mais tarde, um dia, a hora certa de Deus, que a gente, como mãe, às vezes a gente quer pressa, quer acelerar os processos. Mas com Deus não tem aceleramento. Com Deus é a vontade dele. Me fortaleceu. Eu estou tentando cada dia ser uma pessoa melhor. Não é fácil, né? Mas eu acredito que com a palavra de Deus esse caminhar aí se torna bem mais fácil, né? Pois bem mais leve, vamos dizer assim. E também assim, se você hoje, é um conselho, talvez, o povo diz que conselho a gente não deve dar. Mas se hoje você tem uma criança pequena, comece de cedo, mostrando a palavra de Deus. Não é religião, e sim a palavra do Senhor. Minha gente, vocês imaginam o poder da oração de uma mãe, viu? É muito forte. E a gente procurar buscar, né, a palavra, sem ser só nos momentos de aflição, é muito mais linda ainda a caminhada, né? Eu acredito muito nisso. Que os alicerces, né, dentro da palavra, numa casa, é edificada, realmente. Eli, esse movimento tem 8 anos, não é isso? Aqui no estado? Estamos completando 8 anos, né? Então, quando eu entrei, devido à pandemia, toda a igreja está com as suas dificuldades. Eu também estou. Mas eu tenho uma equipe maravilhosa, tá? As coordenadoras são maravilhosas. A diocesana, as duas diocesanas, elas me ajudam muito. E ninguém faz nada só. Todo mundo precisa um do outro. Então, no grupo de mães que oram pelos filhos, uma ajuda o outro. Chega aquela calada, chega aquela mais extrovertida, chega aquela tímida, chega de todos os tipos. Tem aquelas que guardam o problema para elas, não conta a ninguém, né? Mas ao longo do caminho ela vai entendendo que nós temos que fazer com que tudo que aconteça na nossa vida, a gente dá graças a Deus. Como é que funciona lá? Vamos imaginar aqui um cenário. Cheguei lá no grupo das mães que oram pelos filhos. Qual é a primeira coisa que é feita? Vocês abrem fazendo uma oração? Vocês abrem ouvindo umas às outras? Tem um momento de conversa entre vocês? Como é que funciona para o pessoal entender? Nós temos 3 momentos, tá? O momento da entronização da nossa padroeira, Nossa Senhora de La Salete. O outro momento é o momento de entrar dentro do seu coração a palavra de Deus. E o terceiro momento é o momento da ação de Deus dentro de cada um. Então, nós temos vários serviços e esses serviços são responsáveis por isso, né? Não inventamos nada, tá? Muitas às vezes acham que é um pouco pedagógico, mas não é isso. Ele é uma coisa dinâmica. Todos os meses nós temos uma direção, né? O nosso caminhar é direcionado com o nacional. Então, que serviços são esses, Eli? Para o pessoal, a gente conversou um pouco antes, né, da entrevista, claro, e esses serviços são uma forma de apoio fora desse momento de oração, não é isso? Isso. E aí, que serviços são esses? Se você quer fazer um grupo na sua paróquia, né, nós temos 5 serviços assim que são primordiais. O primeiro é uma comunicação, o segundo, uma metodologia, o terceiro, uma formação, o quarto, a mídia e o quinto, a música, né? Esses são os primordiais. Mas dentro do movimento nós temos 18 serviços. Então, aqui em Alagoas, até agora só foi implantado 13 serviços. Então, tem o serviço Ama Escola, Ama Hospital, Filhos Virtuais. E legal. todas as situações em que as mães estão precisando,
tem um apoio. Ah, muito bacana isso, viu? E esse apoio, ele não só é interno dentro da igreja, esse apoio também é externo, porque os filhos virtuais, ele, assim, tem pessoas trabalhando 24 horas para lhe orientar. Aí, Como é isso? Como é que funciona os filhos virtuais? Que tipo de apoio vocês dão? tem uma equipe, né? Tem uma coordenadora e ela faz esse serviço por telefone, né? Aos filhos encarcerados, aos dependentes químicos. Agora eu esqueci algumas coisas, mas são vários membros desses serviços virtuais. Quando fala virtual, é justamente por telefone. Aí faz uma oração ou faz uma conversa por telefone, um apoio, né? Essa pessoa que é do serviço virtuais, ela é uma psicopedagoga, né? Uhum. Então, assim, tem todo também esse cuidado em colocar as coordenadoras com um pouco de alicerce, tanto na igreja, como na palavra de Deus, e que entenda também o serviço. Porque você tem que entender. Eli, eu lembrei agora. Vocês têm um lema muito lindo. Que lema é esse? Conta. Nós temos, assim, a padroeira, que é a Nossa Senhora de La Salete. Temos a copadroeira, que é a Santa Mônica, né? Que rezou tanto tempo pelo seu filho Augustinho. E o nosso lema é Bíblia na mão, né? Terço no punho e joelho no chão. Né? O carisma do movimento é interceder por todas as famílias, né? Tem uma intercessão. O movimento tem um tripé, né? Obediência, uma palavra muito difícil nos dias de hoje. Humildade, só vem uma atrás da outra, porque senão você não vai ser humilde nunca, se você não for obediente. E a unidade, que todas falem a mesma língua. Então, se todos falassem a mesma língua, alguns problemas não se levantam. Então, a palavra obediência, eu acho que ela é mais forte dentro do tripé, né, do que as demais. Porque se você não tem obediência, você não vai nunca concordar com as pessoas. Verdade. Agora chegou aquele momento, gente, que a nossa maravilhosa repórter Letícia Reis vai trazer mais detalhes para vocês de como é que esses grupos agem, né? Se reúnem. Ela foi a uma igreja aqui de Maceió e vocês vão acompanhar todos os detalhes com ela. Rodou? E o Elas por Elas veio acompanhar de pertinho o movimento das mães que oram pelos filhos. Esse movimento lindo. Vem com a gente. Mães que Oram pelos Filhos tem este ano como o início, o pontapé, o livro Missão. Dentro dos 5 anos de espiritualidade, a missão vem nos trazer nosso maior caminho. E nós iremos dar esse pontapé com Mateus, no capítulo 10, versículo 16, e que diz: Vede, eu vos envio como ovelhas em meio a lobos. Sede, portanto, prudentes, como as serpentes, e simples como as pombas. É assim o nosso caminhar de mães que oram pelos filhos. Na mansidão, vamos caminhando, evangelizando. E a evangelização começa dentro de casa, na nossa família. Este ano é a nossa sede, é o nosso caminhar, no caminho de Maria, com Maria, para Jesus. E neste caminhar, vamos evangelizar os nossos filhos e os filhos do mundo inteiro. Amém? Amém. Esse momento das mães que oram é um momento especial em que elas se reúnem para rezar pelos filhos. E aqui a questão mais interessante e importante do movimento, porque quando você entra no movimento, às vezes você pode dizer assim, mas toda mãe não já reza pelo seu filho? Não é? Então a coisa mais importante do movimento é lembrar a mãe que ela reza pelo seu filho e ela encontra uma pessoa que vai também rezar pelo seu filho. E ela passa a rezar também pelo filho dos outros. É assim que funciona esse movimento, né? Onde elas fazem esse encontro.
Elas fazem a entronização da imagem de Nossa Senhora, depois elas fazem o momento da palavra, em que fazem uma pequena formação, e depois elas rezam juntos pelos filhos de todas elas, né? Esse é o grande carisma do movimento das mães que oram, rezar todas pelos seus próprios filhos, como se os filhos de cada uma fossem seus, né? São os filhos de todas que passam então a ser pertencentes a esse momento especial. E essa intercessão maior, né, gera muitos frutos, né, nas mães, nas famílias, e principalmente, né, tem gerado muitos frutos onde as famílias que estavam desanimadas, famílias que estavam se separando, se desmanchando, realmente se tornaram novamente unidas, né, retornaram ao fervor no coração do amor a Deus e muitas coisas mais que Deus pode produzir através da oração. Nas missas, elas têm algum momento? Nós aqui na paróquia, nós temos um grupo, aí é um grupo mais especial, onde as mães que oram, que querem, por exemplo, participar das leituras, então elas se preparam, então elas participam dos momentos das leituras nas missas, onde elas são escaladas, elas participam também da acolhida, não é, juntamente com esse grupo, então elas fazem parte da igreja em diversos movimentos que a igreja oferece, para que além do carisma de mãe, de orante, ela também assuma outros carismas, seja para falar, proclamar a palavra de Deus, seja para acolher, como o próprio Deus acolhe a cada um de nós. E o que precisa? Precisa de alguma coisa para fazer parte do movimento? Simples. O que precisa é a vontade. Ter a vontade de rezar não apenas pelos seus filhos, mas também por todos os filhos que vão ser apresentados diante delas. Não é? Muitas delas, não é, quando chegam, não é, ficam perguntando: o que é que eu preciso? Nada. O coração e a vontade de rezar. Olá, mães. Vamos agora fazer um convite missionário a vocês, a todas vocês, que Nossa Senhora está lhe pedindo. E vamos, meus filhos, transmitir isso ao mundo e a todo o povo. Vamos todas mães nos unir, sermos intercessoras e restaurar nossa família e nossos filhos. Amém. Há quanto tempo você já está no movimento? Há 8 anos. Você está com alguma função de coordenar? No momento, estou coordenadora do movimento nesta paróquia, Imaculado Coração de Maria. E qual é o sentimento quando estão todas juntas orando pelos seus filhos, rezando pelos seus filhos? O sentimento realmente é o sentimento de mãe, porque mãe, né, começa por Nossa Senhora. E depois dela somos nós, mãe. O sentimento é esse de rezar pelos nossos filhos, de pedir a Deus pelos nossos filhos e pelos filhos do mundo inteiro. Aqueles filhos que não têm mãe, para botar o joelho no chão e pedir. Nós estamos aqui unidas em oração para isto. Fora os encontros na igreja, vocês fazem outros encontros fora? Como funciona? Sim, existem os encontros. Recentemente nós fomos para Piraca, nós fomos para... Foi outro lugar, meu Deus. Palmeira, né? E vai ter o grande encontro estadual no dia 18 de junho, aqui no nosso estado, né? E no Centro de Convenções. É lindo de ver a perseverança e a fé dessas mães. Eu fiquei toda arrepiada. É com você no estúdio, Bárbara. Letícia, obrigada por ter trazido todos os detalhes desse grupo lindo de mães que oram pelos filhos. E a gente continua aqui o nosso bate-papo com Eli, viu, que está trazendo uma paz aqui para o estúdio que vocês não fazem ideia. Eli, parabéns por esse movimento lindo. E vocês vão ter um encontro, não é? Um encontro aqui no Centro de Convenções. Fala pra gente que encontro é esse, qual é o dia, o horário, quem pode ir, se precisa se inscrever. Fala todos os detalhes pra gente.
O nosso encontro todo ano, né, ele é anual, é estadual. Esse ano vai ser no dia 18 de junho. Né? O tema é, primeiro, evangelizar os nossos. E esse ano é o ano da missão. Temos que sair em missão para que a gente consiga ser realmente uma mãe missionária. E o encontro é voltado para todas as mães. Esse ano, eu, como coordenadora, fiz um foco, como eu estou como coordenadora, o meu foco foi as mães que estão participando do grupo. Né? Entendi. Então, as 1.250 vagas do Centro de Convenções de Maceió já esgotou, que é uma pena, porque tem tanta gente ligando, tanta gente falando, eu quero ir. Mas primeiro eu preciso trazer as mães que já estão no grupo. Para depois elas evangelizarem as outras. Então as vagas foram assim muito, né, disputadas, né? E sabemos que abrimos a inscrição interna dentro do grupo, né? E quando abrimos a externa, foi só 6 horas, acabou as vagas. Entendi. Então, assim, eu fiquei muito triste, mas vai ter pelo menos assim uma transmissão ao vivo, pelo Instagram, alguma coisa para quem não conseguiu se inscrever acompanhar? Tem. Vai ter a transmissão pelo Instagram ou da paróquia, né? Ou até mesmo do grupo das mães que oram pelos filhos. Isso aí estamos estudando qual o canal que vai ser transmitido. Dia 18 é? Dia 18 de junho, a partir das 8 horas da manhã. E termina com a missa à tarde. Certo? E qual é a programação antes da missa, no caso? Antes da missa tem a formação com a Ângela Ábido, né, a fundadora. Temos o Padre Vicente. O que é a formação? A formação, ela vai formar o ano missionário. Vamos começar com o ano missionário, já começamos, né? Então, todas as formações que vêm, elas são do ano missionário, se trata do ano missionário. Então, aí depois vem mais 2 formações com o Padre Vicente, né? Padre Vicente de Paula. À tarde, nós teremos 2 pregações, uma com o padre, diretor espiritual de Aracaju, Padre André, e a outra com o nosso pároco, um padre daqui de Maceió, o Padre Tito, né? Que toda a comunidade de Maceió conhece, né? Maravilhoso. Então, assim, vai ser um encontro belíssimo, né? De muita unção, de muita sabedoria. Sabemos que, às vezes, com a 1.251 pessoas, né, não vamos atingir todas. Mas, para mim, né, se nós atingirmos uma, já é válido, porque aí você vai entender que precisa ter oração. É necessário você orar, é necessário você ter uma vida de oração. É necessário você fazer um planejamento na sua vida. É verdade. Lembrando que é um movimento católico, gente, mas ele está trazendo aqui de uma forma bem democrática, inclusive, né? De orar mesmo, de buscar a palavra de Deus. E independente da religião de vocês, mas elas são um exemplo, né, de força, de perseverança, de acreditar, né, que esse movimento está mudando e transformando as famílias, as casas, que eu acredito, inclusive, que tem uma influência muito positiva, né? Religião, de você ter uma religião, é um alicerce para dentro de casa, para educar, para ensinar ao seu filho os melhores caminhos. Eu acredito muito nisso. Qual seria a sua mensagem final, assim, para as mulheres, as mães que estão nos assistindo? Qual o recado que você deixa para elas? Que nunca desistam do seu filho. Se acontecer qualquer coisa na sua casa, a primeira coisa que você tem que pegar, né? Assim, pegar com as 2 mãos, é sempre confiar em Deus. Sempre. Se entregou a Deus, não tome de volta. Confia só nele. Porque tudo vai se resolvendo.
no tempo dele. Muito, muito obrigada por dispor do seu tempo, da sua energia e da sua generosidade, né? De contar pra gente tudo isso, falar um pouquinho da sua história. Gente, a gente fica por aqui. Eu espero ter sido, mais uma vez, uma boa companhia para vocês. Lembrando que o nosso programa vai ao ar aqui na TV Cidadã, canal 35.2 da sua TV aberta, todos os dias, às 8 da manhã e às 8 da noite. Nosso conteúdo também fica disponível a qualquer tempo, para você que não tem tempo de acompanhar a programação da TV. Fica nas redes sociais, no Facebook, no YouTube. Só ir lá no canal da gente, no canal oficial. E também vamos ao ar na Rádio Senado Cidadã, na 105.5. Você pode ouvir no carro, no ônibus, indo trabalhar, todas as terças-feiras, às 10 da manhã. Até a próxima, fiquem com Deus. Tchau, tchau.